Salve os irmãos com a paz do Senhor, graça seja dada ao nome do nosso Deus, do nosso Jesus, e sempre esperando que os irmãos estejam na bênção, na graça e na segurança do nosso Senhor Jesus. A todos que nos ouvem, a todos que acompanham as palavras, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa estender as suas mãos em cada uma das nossas necessidades. Hoje os versículos escolhidos encontram-se em Salmos 19, o versículo 7, 8 e 9, que diz assim a palavra do Senhor: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, e o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, justos juntamente. Glória seja dada ao nome do nosso Deus, do nosso Senhor, em que a gente vê nesses salmos, né, como o nosso Deus ele é bom e como que ele fala por intermédio da palavra e o tanto que ele nos ensina por intermédio da sua santa e gloriosa palavra. Esses versículos falam da natureza e dos benefícios e valores da própria palavra de Deus. Valores que a gente sempre aprende, valores que a gente sempre medita, valores que a gente tem no nosso coração e que regem a nossa vida, que regem a nossa conduta cristã. Por isso, esses poucos versículos, eles falam muito ao nosso coração. E eles falam com referência à palavra de Deus, ao que a gente escuta da palavra de Deus, ao que a gente medita da palavra de Deus e ao que está escrito sobre a palavra de Deus. Nesses tempos difíceis que a gente vive, que nos vêm a nós informações, que nos vêm a nós muitas coisas que às vezes não são proveitosas para o nosso coração, que não são proveitosas para a nossa vida, que vêm simplesmente atrapalhar, vêm simplesmente perturbar a nossa mente, entristecer o nosso coração. Por isso que a palavra de Deus diz aqui que ela alegra o coração. A palavra alegra a nossa alma, refrigera a nossa alma. E a gente vê esses poucos versículos que nós lemos aqui, que eles abordam 5 pontos essenciais da palavra do nosso Deus, da palavra do nosso Senhor. A primeira palavra que ele se refere é a lei. A lei, em termo geral, né? A lei nada mais é do que a vontade de Deus revelada, a vontade de Deus para com a nossa vida, para com a nossa conduta, para com a nossa conduta cristã, né? E essa vontade de Deus, né, por Deus revelada, né, ela que direciona as pessoas num correto relacionamento com Ele, num correto ajustamento com Ele. As leis que nós obedecemos, as leis que regem a Bíblia Sagrada, são leis de conduta, são leis de como nos portarmos, de como nos apresentarmos perante a Deus. O segundo, pela própria palavra, né? O testemunho da palavra de Deus, o testemunho das coisas que nos mostram as verdades de Deus. Então, a verdadeira palavra de Deus
que dá testemunho do caráter e do caráter e da vontade de Deus para as nossas vidas. A palavra que nos torna sábios, a palavra que nos dá sabedoria, vem por intermédio dos testemunhos que o nosso Deus, que o nosso Jesus nos apresenta desde os áureos tempos, desde os tempos da criação. São testemunhos fiéis, são testemunhos verdadeiros que nos direcionam, que nos tornam sábios, sábios pela palavra de Deus. Glória seja dada ao nome do nosso Deus, glória seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus. O terceiro ponto que esses versículos apresentam são os preceitos. Os preceitos nada mais são do que as regras específicas de cada conduta, as regras específicas a respeito da vida, a respeito da nossa vida, como conduzimos a nossa vida. A nossa vida, segundo a vontade, segundo os preceitos de Deus, devem ser dirigidas com retidão. Retidão na palavra de Deus, na retidão nos preceitos, nas condutas, na retidão de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que Deus nos traz por intermédio da palavra, Senhor Jesus. Essa retidão de vida, que são alegria para os justos. A palavra de Deus para o justo, ela é alegria. Para alguns, a palavra de Deus se torna forte. Tem gente até que tem medo, fica até triste com a própria palavra de Deus. É que eles não estão na direção certa, na conduta certa, no modo de vida certo. A palavra de Deus, para quem está na retidão, ela nos traz alegria. É a alegria dos justos obedecer a palavra de Deus, obedecer os preceitos da palavra de Deus, essas regras específicas que o nosso Deus, o nosso Jesus nos apresenta por intermédio da sua gloriosa palavra. Aqui nós aprendemos todos os dias, todas as horas, a cada culto, a cada mensagem, a cada vez que nós abrimos a nossa Bíblia, a cada vez que nós meditamos na palavra de Deus, o Senhor, nosso Senhor, está nos ensinando a andar na retidão. E isso nos traz alegria. Quem tem a esperança, quem tem certa convicção da salvação, tem alegria na palavra de Deus. O quarto ponto que nós vamos apresentar aqui com essas palavras são os mandamentos. Os mandamentos nada mais são do que fontes verdadeiras de luz. A luz que nos alumia, a luz que nos conduz, a direção certa a ser tomada pela luz para orientar, essa luz que orienta os fiéis, que conduzem os fiéis, o modo certo de se conduzir, de se caminhar, correspondem aos mandamentos de Deus. E pelo temor do Senhor que nos liberta. O próprio versículo fala em temor. Temor de Deus nos liberta, nos torna felizes, nos torna certos. O quinto e último ponto que nós vamos falar, não temos muito tempo, o tempo é bem curto nessas palavras, são os juízos da palavra de Deus. O que é aproveitado em juízo da palavra de Deus? Quem anda reto na palavra de Deus? Esses juízos são as leis reguladoras da nossa vida social, da nossa vida familiar, da nossa vida na igreja, da nossa vida no mundo. Essas leis reguladoras que são os juízos apresentados por Deus, que Ele requer, Ele quer de nós. E esses juízos nos levam à justiça e nos levam à
retidão. Então nós vimos como é importante a palavra do nosso Deus, seguirmos as leis de Deus, os mandamentos de Deus, termos fidelidade, termos a certeza dos testemunhos de Deus para as nossas vidas, os preceitos da retidão da palavra e os mandamentos, essa fonte verdadeira que nos traz a luz e nos orienta no caminho certo, no caminho a ser seguido. E temos a consciência desses juízos, dessas leis reguladoras na nossa vida social. Vamos aprender mais a palavra de Deus. Vamos deixar um pouco de lado essas informações que o mundo nos impõe, que nos levam à tristeza, que nos levam ao aborrecimento, que nos levam a nos distanciar da palavra de Deus. Vamos ser fiéis à leitura, ao estudo e à meditação da palavra de Deus. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos tenham um final de semana abençoado na graça e no amor do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.